Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira, 8 horas no horário de Brasília, 7 aqui em Mato Grosso, de onde nós falamos ao vivo. Afinal de contas, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, programa que você sabe leva até você informações importantes que fazem parte do leque de cursos e treinamentos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Você sabe que no Bom Dia Senar Mato Grosso a sua participação é mais do que importante. Você pode esclarecer suas dúvidas, sugerir temas e perguntas aqui para o nosso participante, nosso entrevistado do dia. O telefone aparece na sua tela agora, é o 6599 212 1055. 6599 212 1055, daqui a pouquinho vai aparecer o número aí, mas se você grava, liga pra gente, manda mensagem, manda mensagem pra gente, a gente responde aqui no programa sobre o tema de hoje. Hoje, quem a gente recebe aqui é o engenheiro agrônomo, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, Vanderlei Guzmão, e vai falar sobre um tema que é muito importante para os agricultores e também para pecuaristas. Afinal de contas, a gente está falando de maquinário, o maquinário está sempre presente nas fazendas, gestão de sistemas mecanizados. Vanderlei Guzmão, muito bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Bom dia, Patrone. Bom dia a todos que estão nos assistindo nessa manhã de quarta-feira. Muito bem. Vanderlei, quando a gente fala de gestão de sistemas mecanizados, vamos começar definindo exatamente o que vem a ser esse tema e a importância dele. Então tá aí, Patrone. A definição que vem a seguir é o que é o sistema de gestão dele. É o planejamento operacional e econômico da atividade que vai exercer dentro da propriedade. É uma ferramenta de apoio e avaliação dos custos da mecanização para gerar no final quanto que isso aí vai custar para nós e permitir antecipar e analisar os resultados esperados, auxiliando na tomada de decisão. Como que você pode começar esse planejamento, Vanderlei? Tem uma receitinha aí, uma dica mais importante? Para a gente começar fazendo isso, a gente precisa fazer o quê? Criar um fluxograma que vai ser o quê? Criar o quê? As condições que vai ser necessárias, a análise operacional e o planejamento de seleção do que a gente vai precisar dentro da nossa propriedade. Ou seja, você vai começar a traçar um raio-x aí do que você tem na fazenda e quais vão ser as suas demandas, as suas necessidades. Isso, é onde que a gente vamos começar, principalmente na parte essa análise operacional. Então vamos falar dela então, Vanderlei, análise operacional. Dentro da análise operacional, o que vem a ser essa análise operacional? Refere-se à definição de todo o sistema de produção que vai ser adquirido e, com isso, a relação atendendo as características e necessidade da cultura a ser instalada. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha fazenda, eu vou plantar soja, vamos supor, vou plantar uma safrinha de milho. Eu tenho que conhecer o que vai ser necessário e, aliás, a minha maneira de plantar, o sistema de cultivo também entra nessa conta, nesse mapeamento? Então, Patrônio, quando a gente fala em levantamento de operações a executar, a gente tem que estar com a parte técnica da propriedade, que vai fazer o levantamento do quê? Do sistema de cultivo, se é um sistema convencional, sistema plantio direto ou um sistema de cultivo mínimo, que isso aí vai ter em relação no nosso preparo de solo, onde vai influenciar, que pode ser o quê? Grade, subsolador, arados de aiveca, distribuidor de fertilizantes ou corretivos, qual atividade que a gente vamos utilizar. Depois vemos lá a semeadura, pulverização e a colheita. Então é importante, primeiro você tem a sua equipe lá de campo, conversar com o pessoal e aí definir cada coisa que vai ser feita, cada passo que vai ser adotado, partindo ali do preparo do solo, do sistema de cultivo que você adota, até para saber qual é o maquinário que você vai ter que utilizar, mais ou menos isso. É isso mesmo que vai ter que acontecer. Perfeito. E através disso, juntamente com a equipe técnica, a gente vai fazer o quê? Determinar a época de realização. O que seria isso? Período que vai ser realizado. Supondo, vamos pegar o preparo de solo. Quando a gente vai começar o preparo de solo? Por exemplo, de março, abril, maio. Por exemplo, vamos trabalhar com o preparo de solo. Que nós vamos utilizar? Grade pesada, grade intermediária, grade niveladora, distribuidor de calcário. É aí onde que a gente começa a definir qual o tipo de equipamento que nós vamos trabalhar e se vai atender aquela demanda que nós necessita. Perfeito, então fez a determinação, agora eu sei que você tem um fluxograma aí que mostra o planejamento, que explica isso pra gente, tá vendo esse monte de quadradinho aí com as informações, o que significa isso, Vanderlei? Então, o planejamento é onde que a gente vai criar, Patrone, todas as estimativas que a gente necessita. Por exemplo, ali, tempo disponível, primeiro deles ali, a gente vai ter que analisar a critério, pegamos ali no mês, supondo, mês de março, nós vamos precisar dos dias úteis que ele vai me disponibilizar. Por exemplo, nós vai ter que tirar feriado, nós vai ter que tirar final de semana e dias de chuva. Porque isso aí tudo tem que ser calculado numa gestão para não, posterior, ventura, não ter aquela falta de equipamento lá na frente. Então tem que saber tudo que vai acontecer e pegar o histórico,
principalmente nessa parte de chuva. Então, por exemplo, você pegou o exemplo mês de março, então eu tenho lá 31 dias de calendário, mas eu tenho que tirar, eventualmente, se tiver feriado, tirar os domingos, eventualmente, que não são trabalhados, para tirar um dia da semana ali Sim. do descanso, para poder pontuar o tempo exato que eu vou ter de trabalho efetivamente. Isso, o que me sobra ali, o que eu tenho disponível para aquele determinado local. Tá? Ritmo operacional. O ritmo operacional é a quantidade que eu consigo trabalhar com aquele determinado equipamento. Tá? Por exemplo, lá, através da estimativa lá do tempo, a gente puxando ele, aí a gente vai puxar a capacidade de trabalho. Então, o ritmo operacional vai estar influenciando parte de jornada de trabalho e qual o tempo que eu tenho disponível para aquele determinado equipamento. Tá? Que a gente trazendo ali, aí logo em seguida, a gente vai trazer o número de conjuntos. Tá? Para a gente pegar e dimensionar, para a gente ter certeza do que vai acontecer. Então, essa parte do ritmo operacional, logo em seguida aqui, vai definir o quê? O que a gente vai precisar nessa capacidade operacional? Do tempo que a gente tem para realizar aquele determinado trabalho. Será que é isso que a gente precisa? Isso que a gente vai sobrar? Qual a quantidade? Vai determinar a capacidade, o ritmo operacional que a gente vai estar trabalhando ali. E depois vai depender o quê? Da eficiência do equipamento que a gente vai ter necessidade. Wanderlei, eu pedi para você voltar só um pouquinho então naquela tela anterior. Então aqui, só para a gente deixar bem claro essa dica que você está passando. Então é importante você planejar a sua seleção, né? Planejar de fato o que você vai precisar fazer na sua propriedade, né? No seu plantio, no seu preparo de solo, evidentemente de acordo com o seu cronograma. Depois disso, você tem lá então a estimativa do tempo, como você exemplificou com relação ao mês. Então, ter pontuado quais são os dias úteis de trabalho nesse calendário que você tem determinado. Ritmo operacional, como você explicou, refere-se à capacidade de máquina, capacidade do maquinário. Capacidade de máquina. Isso aqui você faz individualizado? É preciso fazer para cada máquina ou pelo conjunto todo que você tem? Qual que é a receita melhor aí? A melhor opção que tem, pessoal, é colocar máquina por máquina. Isso aí dentro de uma área de gestão, a gente vai estar detalhando, supondo, para grade pesada, nós vamos fazer um dimensionamento de uma máquina. Para distribuidor de fertilizante, a gente vai fazer outro acompanhamento. E aí sucessivamente, para pulverização, para colheita, entre outros. Perfeito. Então você faz detalhadamente cada máquina, como você mencionou, para chegar naquela estimativa de número de conjuntos. De número de conjuntos. Beleza. Podemos seguir então, Wanderlei, só para deixar claro esse ponto, chegamos na capacidade de trabalho como você explicou aí. Na tela seguinte você tem um exemplo. É isso, né? Isso. Então, como você tinha perguntado, Patrone, tem que fazer individual? Tem que fazer, para mim saber o que eu preciso, qual que é o conjunto que eu determino nesse determinado momento. Um exemplo que nós trouxe aqui já é para uma propriedade de 1000 hectares. Colocamos aqui uma jornada de trabalho de 8 horas. Seria o JT que vai aparecer. O JT aqui seria 8 horas de trabalho. Isso é variável, por exemplo, pode-se fazer hora extra, posso trocar de turno. Então isso aí vai ser uma variável dentro da propriedade. Aí a gestão que vai me informar isso daí. Depois o LL significa largura efetiva do equipamento, tá? Pode variar também. Qual equipamento que eu tenho? Aqui eu estou partindo do que eu tenho na minha propriedade. Por exemplo aqui, pegando um caso aqui, semeadura seria o tamanho da a largura efetiva, quer dizer o quê? Ela tem 12 metros útil de largura. Ótimo. Tá? Aí a velocidade de trabalho também pode influenciar dentro dessa parte de gestão, que eu posso andar mais rápido com a máquina, eu posso andar mais lento com ela ali, naquele determinado momento. Aí depois, gerando isso, eu vou ter o quê? Capacidade de campo efetivo. O que a máquina ela consegue me disponibilizar, tá? Isso daí vai depender, vai estar em relação ao quê? Desde aquela estimativa de tempo lá atrás. Vai cruzando todas aquelas informações. Vai cruzando as informações. Por exemplo, lá, nós pegou mês de março, vai ter tantos dias úteis, então vai me dar tantas horas de trabalho. Então vai me dar uma capacidade de 1,32 pegando ali na grade pesada. Perfeito. E depois uma variável ali, que esse daí não muda, através de tabelas, que a gente vai atrás dessa informação, ele vai me dar uma faixa de eficiência. Por exemplo, aqui nós estamos com grade pesada em torno ali de 72%. Se a gente pegar... É a linha amarela, que é a coluna amarela, só para deixar claro. Exatamente, que está em amarelo ali, é a coluna que a gente vai mostrar a eficiência do equipamento. Ele vai mostrar a faixa que a gente tem que trabalhar. Então, por exemplo, o que está 72 deve estar na faixa ali de 60 até 80, pegando uma média de 72%. Por quê, patrão? Eu não consigo aproveitar essa máquina 100%. Exatamente, seria o aproveitamento da máquina, então. Eu tenho uma máquina e ela não vai me dar 100% do que ela pode oferecer. Ela vai me dar, então, pelo cálculo que você chegou, 70%. 72%. Então, a média ali de 72%. Por que a gente vai trabalhar em 72%? Porque tem parada para almoço, parada para manutenção, parada para reparos.
entre outros vertentes que vamos ter aí dentro. Então, se a gente pegar numa média que a gente vai trabalhar, vai estar em torno de 72%. Então, criando a capacidade de campo operacional. Aí quer dizer o quê? A capacidade efetiva vezes a eficiência de campo, então na realidade ele vai me dar 0,95 de capacidade de campo. Então quer dizer o quê? Eu consigo fazer 1 hectare por hora com esse equipamento. E trazendo para a necessidade de conjunto, que é o NC aqui, para essa propriedade de 1.000 hectares a gente precisa em torno aqui, arredondando já 4 equipamentos. 4 conjuntos, que seria isso, a última coluna. Eu precisaria de 4 tratores com 4 grades pesadas para dar conta dos meus 1.000 hectares. Isso é em relação com tudo aquelas levantamentos de seleção que a gente tinha mencionado. Perfeito, Vanderlei. A gente está chegando no intervalo agora, no momento do nosso intervalo. Chegou uma mensagem aqui do Dalvan Sommer, de Caxias do Sul. Vou fazer a pergunta aqui, Dalvan, e aí o Vanderlei vai responder no próximo bloco, tá ok? O Vanderlei ele pergunta o seguinte: a tabela EFC ali de eficiência, ela é fornecida pelo fabricante? Você responde isso depois do intervalo. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente vai para uma breve paradinha, daqui a pouco a gente volta direto ao vivo aqui de Cuiabá com Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente volta já. Estamos de volta, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá, com o Bom Dia Senar Mato Grosso, programa que você sabe traz informações referentes ao que é necessário no campo, né? Que faz parte essas informações do leque de opções, de treinamentos e cursos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. O tema de hoje, você se lembra, é gestão de sistemas mecanizados, e aqui no estúdio está o instrutor credenciado do Senar Mato Grosso, Vanderlei Guzmão. Vanderlei, no primeiro bloco a gente encerrou com uma pergunta que veio lá de Caxias do Sul, do Dalvan Sommer. Ele perguntava referente àquela tabela de eficiência, a tabela que você mostrou, né, com todas as informações sobre a máquina, sobre a necessidade da propriedade que você exemplificou de 1.000 hectares, e aparecia uma coluna em amarelo que era justamente a EFC ali, né, a eficiência do conjunto, a eficiência do maquinário. Ele pergunta se essa tabela ela é fornecida ou não pelo fabricante. Ô Dalvan, alguns fabricantes fornecem a eficiência do equipamento, mas o correto, busca nas literaturas que a gente tem, que daí ele vai te dar uma faixa de intervalo e vai te dar uma média exata de cada eficiência daquele equipamento que ele pode dispor para você. Então, o interessante é buscar justamente essa média. Você tem a mínima eficiência, tem a máxima eficiência, trabalha com a média que você vai correr menos chances de errar. Trabalha com a média que daí é mais precisão nos seus resultados que você vai ter. Perfeito, tá? Dalvan, fica então essa sugestão, né, do Vanderlei que está aqui conosco. E, aliás, fica o espaço aberto aqui para que você que está nos assistindo faça como o Dalvan lá de Caxias do Sul, participe enviando a mensagem por esse telefone que está na tua tela, 6599-212-1055. Vanderlei, você já explicou ali aquela parte mais teórica, né, de buscar as informações da propriedade, levantar as necessidades operacionais junto à sua equipe técnica e também trazer para uma tabela os detalhes, aí, as informações mais precisas do teu maquinário. Vamos para a parte que vai me interessando mais, com relação a custo, né, custos operacionais. Como que a gente trabalha com isso? Então, quando a gente fala, patrão, em custos, a gente vamos ter que levar em relação aqui o custo fixo e o custo variável. O que são então esses custos fixos aí? Horário. Porque nessa parte agrícola, todo maquinário trabalha por hora. Tá? Diferente carro, entre outros veículos, que dá quilômetros. Então, o custo fixo horário ali então, vai fazer o quê? Independe do uso da máquina. Está usando ou não, ele vai ter. Depois vem o quê? O que envolve a depreciação, que é o valor que vai se residual, que vai perdendo de ano a ano. Parte de juros, estrutura física, aonde esse equipamento vai estar, e o seguro da mesma. Já o custo variável vai referir-se ao quê? Aos gastos com combustíveis, reparos e manutenções que constantemente ficam oscilando dependendo do mercado. Você é instrutor credenciado do Senar, trabalha com esse tema, você entende pelo que você conhece, pelo que você vê de campo, que há equívocos nas propriedades ou em muitas propriedades na hora de tabelar isso, na hora de colocar na ponta do lápis esses custos? O pessoal muitas vezes não leva em consideração alguns itens importantes aqui que fazem diferença na hora de você calcular de fato qual é o valor do investimento, qual é o custo do trabalho? Então, Patrone, nós que anda instrutores aí que margeia todo o nosso estado do Mato Grosso, é uma realidade que a gente sempre enfrenta. Tem muitos produtores que não colocam tudo na ponta do lápis. O que vai ser? O que é o custo que ele vai gerar? Aí ele não coloca nada na ponta do lápis, é onde que no final, por exemplo, lá, estourou um pneu. Eu vou ter dinheiro para fazer a manutenção desse pneu?
Fundiu o motor, vou ter condição de arrumar esse motor? Então quer dizer o quê? Ele só coloca mais o quê? Custo com combustível e óleo lubrificante, só. Esquece de O restante ele não coloca na ponta do lápis para gerar lá no final quanto custa uma hora a máquina. Vamos ver, você detalhou ali na próxima tela cada um desses custos, né? Custo fixo horário. O custo fixo horário, para a gente trabalhar nessa parte de gestão, nessa parte de cálculos aí, a gente, primeiro de tudo, a gente precisa saber o quê? Valor inicial. Pode ser o bem novo, pode ser ele usado. O importante é o valor que você pagou naquele determinado equipamento, tá? Quando a gente falar o valor final, a gente está falando o valor que vai estar em torno aí, que a gente trabalha ao longo de 10 anos de uso, a vida útil estimada de um determinado equipamento, supondo um trator, se fala assim 10 anos ou 12 mil ou até 16 mil horas de trabalho. Então ali ele vai ter uma depreciação que vai ficar em torno, no valor final, gerando em torno de 40% do valor inicial. A vida útil dele, já tinha mencionado, é estimada em anos. Mas isso daí, que nem eu comentei, 10 anos é para tratores, vai sofrer variação dependendo do equipamento que você vai trabalhar, assim como a hora útil. Se você pegar uma colhedora de grão, a gente vai trabalhar em torno de 3 mil horas de vida útil. Já um trator vai para 10, 12, até 16 mil horas. Perfeito. Tá? Depois, o número de horas, como nós já tinha mencionado, taxa de juros. Isso aí vai depender do momento que você está adquirindo seu equipamento. Se vai ser financiado, vai ser comprado à vista. Se for financiado, qual a taxa de juros? A gente vai ter que informar aqui dentro para nós. E depois o fator de alojamento. Essa máquina vai ficar no tempo ou vai ficar alocada dentro de barracão? Se for ficar no barracão, eu tenho custo de manutenção desse equipamento. Assim como seguros e taxas que referente a esse determinado alojamento. Onde está alojado. Exatamente, porque isso aí é um custo que ele vai estar lá. Você vai ter que fazer manutenção naquele prédio. Senão a tendência é deteriorar. Perfeito. Tá? Custos variáveis. Que a gente isso aí... Está falando do custo fixo. Já partindo para o custo variável que a gente vai estar trabalhando, o que vai influenciar? Consumo de combustível. Vai depender o quê? A potência da máquina que nós vamos estar trabalhando. Essa potência aí, em média, um consumo específico, as máquinas agrícolas aí que a gente pode trabalhar, isso buscando em literatura, patrônio, está em torno ali de 120 gramas, 120, 125 a 132 gramas por cavalo por hora. Então você já começa a criar uma estimativa de consumo que vamos ter ali. O preço do combustível, como a gente pega no nosso estado, vai ter várias vertentes. Você pega no sul do estado é um, no centro do estado outro, no norte do estado é totalmente diferente. Então por isso que ele vai ser variável. Ótimo. Valor inicial, a mesma coisa do custo fixo. Valor que eu paguei naquele determinado equipamento. Fator de reparos e manutenção é a troca de óleo, é uma quebra no terminal, tudo que for acontecer naquele determinado equipamento. A vida útil aqui já é estimada em horas. Se a gente for pegar um trator, vamos trabalhar em média de 12 mil horas. Se a gente for pegar a parte de uma colheitadeira de grãos, em média de 3 mil horas. E depois a mesma coisa, fator de alojamento, seguros e taxas que a gente vamos ter que trabalhar. Perfeito. Eu sei que você trouxe um exemplo aí. Eu só queria entender uma coisa aqui, Vanderlei, que eu sei que é dúvida de muita gente. Existe uma tabela pronta para colocar essas informações todas? Onde que eu posso buscar informações sobre uma tabela, um modelo de tabela para que eu possa, de fato, tabelar, né, inserir essas informações e gerar essa informação mais detalhada para mim? Então, patrônio, para a gente gerar essa informação, aí é onde que vem o nosso treinamento dessa área de gestão. Perfeito. Que a gente tem que criar conforme a necessidade do proprietário. Então, quando a gente vai num treinamento dessa qualificação a qual a gente ministra, a gente vai detalhar com o produtor e lá no final a gente vai ter esses custos ali. Então vai depender muito da realidade, o que está acontecendo naquele determinado momento. Perfeito. Vamos para o exemplo que você trouxe ali? Agora nós vamos ter que entender isso daí, Vanderlei. Vamos lá. Bom, então pessoal, aqui a gente trouxe um exemplo, tá? Aqui eu só coloquei mais as coisas prioritárias, mas a relação que a gente está trazendo, isso daqui eu já fiz baseado o quê? Num trator em média de 340 cavalos de potência, trabalhando com consumo específico de combustível de 132 gramas por cavalo por hora, colocando uma taxa de juros de 5%, fator de alojamento, taxa de juros, nós colocou ali na parte ali de 0,5%, aí é onde que a gente trouxe as informações. E o valor do trator, que é o valor inicial que eu coloquei, se tratando de um trator novo, em média dele de 320 mil reais. Aí a depreciação anual, então esse trator, se eu adquirir ele novo, por ano, ele vai me perder 42 mil reais. Tá? E se falando de juros, se ele for financiado, colocando um juro de 5%, eu vou estar pagando em média de 37 mil reais por ano. Alojamento, seguros e taxas, que a gente colocou em torno de 0,5% em cima do valor inicial do bem,
vai estar em torno aí de R$ 3.600 por ano. Custo fixo horário, R$ 70 e custo com combustível, é onde já começa a pesar, em torno de R$ 140 que a gente vai estar gastando por hora. Tá? Custo com reparo e manutenção, R$ 60, tá? Aí o custo variável, é a desvertente, consumo de combustível, preço do combustível, vida útil estimada, que ele vai estar trabalhando. Já vai estar em torno aí de R$ 210, número de horas trabalhadas aqui, como eu tinha falado, isso aqui já está por ano, pessoal, que a gente tinha mencionado em média 12 mil horas com a vida útil no trator. Aqui nós pegou e colocou o quê? 1.200 horas, mas é por ano que a gente está trabalhando, tá? E depois custo hora trator. Esse custo hora trator, o que ele vai estar trabalhando? Vai estar trabalhando o custo variável juntamente com Chegamos aqui ao custo final aqui. Isso, chegando ao custo final. Vamos correr que nosso tempo está terminando aqui. Vamos partir para a próxima tela que você teria, que seria justamente se atende a minha necessidade ou não, para a gente partir para o fim. Então, aí vem a pergunta, como o Patrone comentou, aí está aqui. Se ela for, se sim, ela atende meu sistema mecanizado, quer dizer o quê? Eu tenho equipamento suficiente para mim estar trabalhando. Agora, se for não, aí através dos custos que eu gerei ali, Patrone, para saber quanto que ele me vai valer essa hora a máquina, aí eu vou tomar a decisão. Se compensa eu comprar o equipamento, se compensa eu alugar o equipamento que a gente para nós estar trabalhando. Vanderlei Guzmão, então são várias informações. A gente lembra que aquela tabela anterior ali é uma tabela que você não jogou números aleatórios, né? Não joguei aleatório. Você trouxe um extrato da tabela justamente porque traz mais, vem de outras tabelas que vai gerando aquelas informações que você preencheu ali. Evidentemente você trouxe porque não dá para fazer um cálculo imenso aqui durante o programa. Te agradeço pela participação, pelas suas informações. Na sexta-feira, no Mercado e Companhia, o Vanderlei vai estar conosco no Senar MT Responde para tirar mais dúvidas, falar um pouquinho mais sobre gestão de sistemas mecanizados. Mais uma vez, obrigado pela sua participação e obrigado a você pela sua audiência. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Na sexta-feira a gente volta dentro do Mercado e Companhia e até a próxima semana, na quarta-feira que vem, aqui, 8 da manhã no horário de Brasília. Bom Dia Senar Mato Grosso, com Luiz Patrone e sempre um instrutor do Senar. Até mais!